Então, somente começando aqui, vamos tomar os nossos lugares. Fica você aqui, que ela que sabe controlar tudo. Ixi, pega aqui agora. Eita, o que aconteceu? Pesquisa de canais? Não. Deixa eu ver aqui. É, Inserts. Tá no HDMI 2 ou PC, né? Só PC ali, ó. Aí, então, voltamos. Isso, tá bom. Ok? Então, tomando nossos postos, vamos começar oficialmente. Valendo. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia aqui pra gente, né? Pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo esse formato novo. Esse é o Petcast. Estamos começando aqui com o grupo Pet Música, em parceria com a revista Música em Foco. E essa edição mais que especial, comemorando os 75 anos do IA, hoje em 2024, né? Hoje exatamente dia 15 de agosto de 2024, recebendo aqui com muita alegria, com muito prazer, a presença da professora Yara. Muito obrigado por ter vindo, professora. Obrigada, bom dia a todos e todas e todes. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite. Uma honra. E por que a presença da professora Yara é tão importante pois aqui, né? Tem uma história já, uma trajetória bem legal com o Instituto de Artes, né? Você pode começar falando um pouquinho sobre essa trajetória pra gente só... Vamos uma coisa mais tranquila, né? Tá. Você veio de uma viagem da Alemanha agora, né? Agora, como é que é? Passei 3 meses lá, eu tenho ido 3 meses a cada ano, depois que eu me aposentei, para vários festivais de música. E a ideia é, assim, atualizar repertório, a parte operística me interessa muito também, então ver montagens, ter novas ideias, enfim, me alimentar e fazer com que minha alma se expanda na parte artística cada vez mais. Legal. Então... Eu tava dando uma... A gente não se conhece, né? Tá se conhecendo pessoalmente hoje, né? Mas eu dei uma pesquisada, né? Preciso me preparar para a entrevista. E eu vi lá que a sua formação começou, na verdade, na licenciatura em letras, né? E aí depois que você resolveu estudar o piano, olha, veio pra não, cá... na verdade, eu sempre estudei música. Eu nasci numa cidadezinha muito pequena, no interior do Paraná, Cornélio Procópio, mas tive a grande felicidade de ter nessa cidadezinha pessoas que gostavam muito de música, de cultura, então tinha um conservatório de música. Eu fiz os 9 anos de conservatório, depois... e aí, assim, só tinha piano. Então, tá bom, eu vou fazer piano, qualquer coisa com música já me fazia muito feliz. E, ao mesmo tempo, tinha uma unidade da Aliança Francesa lá, muito forte. E eu também falei, eu quero estudar francês. Minha família aceitou a ideia. Então, música e francês me formaram o tempo todo. E eu acabei o conservatório, já comecei faculdade de música, que tinha lá também, bem pequenininha, com professores, todos de São Paulo, que iam para lá a cada 15 dias. E então eu comecei a fazer a faculdade de música e quase que concomitantemente fiz letras francês e português. Ah, que legal. Só que acabei antes, porque na época a licenciatura você podia fazer em 3 anos. Ah, entendi. Então, assim, você fazia prova de proficiências e tal, e como eu já estudava francês, blá, 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 acabei antes. E depois me transferi para São Paulo para terminar a faculdade de música. Então, assim, eu vivi uma vida num interior bem complicado, né? Que só tinha criador de gado, que eu não tinha amizades, que eu não tinha com quem conversar. Mas, de qualquer forma, aproveitei tudo que tinha lá. E, assim... e tem uma coisa curiosa, né? Que eu falei dos bois. Eu fiz também um semestre da faculdade de agronomia. Olha só. Que legal. Que eu adorava química. Nossa, química era a minha paixão, né? E tem também numa outra cidadezinha ali próxima,
Chama Bandeirantes, uma faculdade muito boa de agronomia. Eu falei, vou fazer. Só que aí a faculdade não me deixava estudar música, porque era o dia inteiro, letras era à noite, era tranquilo. Mas música começou a ficar muito em segundo plano. Eu falei, não, eu não quero isso, então parei. Mas aí vim para São Paulo, terminei a faculdade de música, de piano, né? Habilitação, instrumento, piano. Isso já na Unesp ou... Não, aí eu fui também para uma faculdadezinha particular, que hoje nem existe mais, FAP-Arte. Gomes, por uma casa. FAP-Arte. FAP-Arte. FAP. Faculdade de Arte Paulista. E por quê? Porque lá o Kohreuter dava aula. Eunice Catunda dava aula lá. Eu falei assim, gente, que é isso, sabe? Então, fui para lá. Foi uma maravilha. O professor Aquile deu aula lá. Então, fui aluna dele, de música de câmara também. Então, sabe essas coisas assim na vida que você vai procurando e, de repente, você acha uma configuração de cabeças? Eu falei assim, eu vou. E foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Adorei. E terminei. E aí, depois... Já dava aulas também. Desde os 15 anos dava aula. E... Caramba. Na área de matérias teóricas, nesse conservatóriozinho, né? E descobri que eu conseguia fazer muita música na sala de aula com disciplinas teóricas. Porque vamos dizer, minha personalidade, eu defini logo que eu não ia ser uma performer, né? Eu não ia para essa área. Eu gostaria de ter feito mais música de câmara, isso sem dúvida. Mas eu me descobri muito feliz na sala de aula e falei assim, é isso que eu quero e pronto. Aí a vida seguiu. Legal. Acho que a gente pode até conversar no outro momento, que a nossa história tem bastante coisas em comum, né? Também vim do interior de São Paulo, na verdade, e tal, mas isso fica para um outro momento, né? O foco Qual aqui cidade? De Itatiba. Itatiba, legal. Capital dos móveis coloniais. Pois aí, né? E aí... Quando você chegou aqui em São Paulo e como é que você conheceu, na verdade, que na época era um instituto de canto orfeônico, né? Era um conservatório de canto orfeônico. Então, eu ainda não tinha pretensão, eu não tinha feito mestrado, nada ainda. E eu comecei a dar aulas em faculdades particulares, né? E dava aulas também em escolas regulares que tinham música no currículo e dava aula desde pré-escola até... Né, precisava sobreviver em São Paulo. Então, foi uma experiência muito boa também. E depois eu morei um tempo em Paris, que eu fui fazer curso de cravo, que cravo também eu fazia nos festivais de Curitiba, Campos do Jordão, e o interesse pela música barroca, e fazia aulas particulares também com cravistas em São Paulo, no Rio, em Curitiba. Então, o cravo também, da adolescência de 14 anos em diante, começou a fazer parte na minha vida. Mas toquei cameristicamente, sem dúvida, foi um crescimento grande. Mas aí resolvi que eu tinha que fazer um mestrado, porque se eu queria seguir uma carreira como professora, né, na época a gente nem falava assim, uma carreira acadêmica, né, e nem imaginava assim, USP, Unesp. Eu sempre gostei de estudar. Eu falei, não, eu vou fazer um mestrado que eu quero continuar estudando. E aí entrei na psicologia da educação da PUC, porque naquela época, isso era o quê? 86, né? Acho. Não tinha ainda mestrado em música. O pessoal ia fazer na semiótica e puxava para a música. Mas eu, como queria essa coisa da educação, fui para a psicologia da educação. E foi muito bom. Achei um orientador que me aceitou dentro da área de música, né? Trabalhando com fenomenologia da percepção. E depois do mestrado... Aí eu fiz concurso para a Unesp. Eu entrei na Unesp num concurso em 93 e comecei em janeiro de 94. Será que é isso? Acho que é isso. E nessa época já era Unesp, já era lá no Ipiranga? Então, já era o Ipiranga, já era a Unesp.
E o que eu queria falar, na época havia concursos na Unicamp, na USP, na Unesp. Era mais fácil. Hoje em dia está bem mais difícil, né? Abrir uma vaga. Os professores não são repostos, a gente sabe que batalha é essa. Mas na minha época tinha, assim, um monte. Eu fiz só para a Unesp. Eu queria só a Unesp. Por quê? Porque aí eu comecei a perceber que o público da Unesp era o meu alvo. Alunos mais maduros, porque vinham de camadas sociais talvez mais desfavorecidas e já trabalhavam com música, tinham uma consciência mais profunda a respeito do que é ser músico nesse país. Sabe? Então, eu não fiz USP, não fiz Unicamp, eu falei, eu quero Unesp. E deu certo. E o tempo todo, assim, a minha opção, até hoje, porque aí eu continuo professora na pós-graduação, né? É o público com quem eu quero trabalhar, sabe? Porque USP eu frequentava também, tinha congresso, tinha coisas, aí enfim, a gente circula em todos os ambientes, né? Mas na época, né? Imagina se ia ter cotas ainda, em 94, infelizmente as cotas vieram, né, bem mais tarde. Esse programa que mudou a USP também, mudou todas as universidades, mas me incomodava muito assim, as pessoas chegarem de carro e o que eu via era assim, uma mentalidade quase de bolsistas profissionais. Então, eles emendavam bolsa, assim. Você já tocou em casamento? Não. Você já deu aula? Não. Então, sabe, eu falei, não é o meu lugar. Enquanto que o público da Unesp era esse, assim, eu quero estudar, eu preciso melhorar, mas, né, com todas as dificuldades, era um pouco também a minha história. Então, por isso que eu optei pela Unesp. E aí, voltando à sua pergunta, já era Instituto de Artes da Unesp, lá no Ipiranga, naquele prédio que eu sempre amei, apesar de todas as dificuldades, as precariedades. Estamos devendo uma visita para lá, inclusive, né? O Grupo PET está resgatando toda essa história, né? Então a gente pretende ir para lá conhecer pelo menos o prédio. Tem, né? Que conhecer, mas era assim, talvez pelo tamanho tão exprimidos que éramos, a gente convivia mais, sabe? Era uma outra situação. Majoritariamente eram professores de música. Na época, eu acho que nós chegamos a ser 44 professores de música. Isso depois vocês podem conferir para ver se eu estou alucinando. Mas, assim, éramos muitos professores de música. E era o curso mais forte, né? Então, aí, depois, tinha licenciatura em arte. Não era o LEM, Licenciatura em Educação Musical. Como chamava? Não era o Arte Teatro? Não, era um outro nome mais genérico. E nesse curso de licenciatura tinha também a área de artes, música e um pouco de teatro. Então, era uma licenciatura não especializada. Educação artística, talvez? Isso, era exatamente. Educação artística. Então, forçosamente, os professores que não eram de música se encontravam mais. A gente trocava mais ideias e ficava sempre o desejo, vamos fazer um projeto, né? Interartes, multidisciplinar, multiperceptivo. Nunca dava porque quase não tinha lugar, mas de qualquer forma, o fato da gente ter na sala de aula, né, alunos de teatro, alunos de artes visuais, a dinâmica era outra. Era muito rico isso. E quando nós viemos para Barra Funda, eu tive, assim, uma fantasia, que eu falei, agora a gente vai ter espaço, agora os cursos teatro, artes visuais estão mais desenvolvidos, tem mais professores, são áreas,
né, mais robustas. Eu tinha sempre a fantasia de a gente fazer um monte de projetos, né, diálogos interartes, e confesso que fiquei um pouco frustrada. Eu, pelo menos, não consegui fazer tão intensamente. Algumas coisas acabaram acontecendo, mas eu acho que a gente tem esse potencial aqui na Barra Funda. Com certeza. Eu acho que essa é uma área que precisa ser olhada e oficializar um projetão assim, porque nós temos tudo para que isso aconteça, né? O Instituto de Artes, ele precisa, acho que, aparecer um pouco mais para a comunidade, né? E claro que a gente tem os nossos trâmites, as coisas que sobre o terreno daqui e tal, né? Mas é uma coisa que eu faço questão de falar para os colegas, né? A gente tem muita coisa aqui já, né? Tem. A gente reclama do que não tem, mas muitas vezes a gente deixa de aproveitar o que já tem, né? Então, acho que o trabalho de resgatar essa história é também para poder olhar para isso e pensar, poxa, já foi tão diferente, né? Já foi... Agora, inclusive, mesmo a gente tem, né, desde 2009, eu acho, 2010, o curso de licenciatura em música, né? Do qual eu faço parte, né? E fundado pela professora Marisa Fonterrada e tal. Então, essa coisa da educação artística já virou um pouquinho mais também. E eu gostei muito da sua fala sobre professores, né? Como professores se conversavam, né? A gente precisava se ver mais como esses professores, os próprios professores interagir um pouco mais, né? E aqui a gente tem até uma estrutura para isso. Falta muita coisa? Falta, mas a gente também tem muita coisa, né? Acho que eu acho que quando nós mudamos, todo mundo levou um susto. Primeiro, assim, o PIAP, por exemplo, estava espremidíssimo lá. O PIAP nem... Nossa Senhora, não sei como sobreviveu, né? Então, chegou aqui, nossa, não é o ideal, claro, nunca vai ser. A gente sempre está querendo crescer mais, e isso é ótimo. Então, isso que eu falo, quando a gente reclama porque quer mais, é sinal que a gente está crescendo, né? Então, acho que a gente levou um primeiro susto, né? Temos o Panorama também, que é vamos dizer, uma maravilha que a gente precisa divulgar mais em relação aos alunos. Então, eu acho que essa movimentação interna aqui poderia ser mais dinamizada, né? Com certeza. Mas a vinda para cá, eu acho que trouxe muitas coisas de desenvolvimentos dos cursos e desenvolvimentos pessoais também, né? Estar em frente ao metrô e ao trem foi decisivo, e isso junto com o programa de cotas foi um marco que foi muito bom, né? Vindo para cá também o da Capo, que é o cursinho pré-vestibular, que foi, na verdade, gestado lá no Ipiranga, né, com principalmente alunos da educação musical, alguns de composição. Aqui ele se desenvolveu, porque essa facilidade, né, de transporte, de mobilidade é decisiva. Em São Paulo, isso é crucial. Então, eu também fiquei bem feliz que o da Capo funcionou e muito bem a partir, né, da vinda para Barra Funda, e que continua, enfim, a trazer mais público e também estender para pessoas que jamais imaginariam, né, a possibilidade de fazer uma universidade pública, essa chance. Então, eu sou apaixonada pelo da Capo, é assim, a menina dos meus olhos, e vi o tempo todo essa ligação, né, dos docentes do da Capo serem vocês, aí de todas as graduações, de todas as habilitações. Isso também amadureceu muito, muito o ambiente, no sentido de
termos uma consciência social, que o papel da universidade pública tem que investir nisso. A gente forma competências, forma músicos que tenham técnicas, mas assim, você vai saber que você está num ambiente de universidade pública que é mantido pelos impostos todos, que as populações, inclusive mais pobres, o carroceiro tomando um café, está pagando o seu curso aqui dentro. Então, esse movimento dos alunos e também de professores terem uma consciência social mais sólida, eu acho que a partir da vinda para Barra Funda aumentou muito. E com isso, o diálogo com o externo, né? Que eu acho sempre assim, um equipamento cultural, um equipamento educativo tem que saber onde está. Nós não estamos num campus com quadras maravilhosas, com uma moradia que precisaria ter, né? A gente luta com essas dificuldades e, atravessando a rua do metrô para cá, a gente vê o que é o nosso país. Então, isso para mim também é muito importante. Você encontra com os camelôs, no metrô você encontra os vendedores, ambulantes. Então, lembra o tempo todo assim, qual é a minha função social? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou me formar para quê? Sabe, para eu ter um carrão, para eu ter uma grande casa? Não, eu tenho um papel na transformação social que eu tenho que assumir. E isso no Ipiranga a gente não tinha muito, já tinha um pouco. Como eu disse, o público já era gente que trabalhava o tempo todo. Mas aqui a coisa agudizou e, nesse sentido, melhor. Então, assim, é incômodo você não ter lugar na calçada, porque os camelôs botaram todas as barraquinhas. É incômodo, mas, assim... E a situação dele? A situação de pobreza não te incomoda? Só incomoda porque, sabe, você está com um pedacinho assim da calçada? Peraí. Então, assim, nós estamos realmente num lugar em que a consciência social tem que acontecer. Sabe? É importante que as pessoas que nunca pensaram nisso fiquem muito bravas, incomodadas com a miséria, com a sujeira, com o cheiro horroroso que tem quando a gente vai lá no Cucho ou vai naquela rua lá. Às vezes tem um cheiro horrível ali, você fala assim, bom, tá, eu estou incomodada, eu vou para minha casa, lá eu não tenho nada disso, tá, mas peraí, o que você vai fazer, né, na sua vida, qual vai ser a sua atuação para que esse estado de coisas possa se transformar? Porque você tem a opção de não passar todos os dias ali, mas grande parte da nossa população mora ali, né? Tem que servir de força motriz para a gente, né? Tem claro, que servir de combustível, de motivação, né? Acho que é bem importante estar com esse contato aqui, né? Na verdade, você falando sobre esse perfil dos alunos já respondeu uma outra pergunta que eu tinha preparado, mas só para fazer um paralelo assim de quando você começou na Unesp a dar aula e até a sua aposentadoria em 2020, né? Você acha que o perfil do aluno em si, não só nesse aspecto de consciência social, mas o que você destacaria assim que mudou mais no perfil dos alunos de música, principalmente, que você teve alunos aqui e pôde dar aula? O que você destacaria, assim? Olha, eu destaco com alegria, né, a observação de um amadurecimento, como eu disse, não só social, mas de pessoa como pessoa, pessoas que reivindicam. Então, elas... Para mim, o aluno hoje tem muito mais voz, né? Eu fui educada naquela situação que o Paulo Freire chama de bancária. Você recebe o conteúdo, depois você... Enfim, se você tiver dúvidas,
você marca uma hora ou você tem um jeito específico de perguntar, mas a pergunta era sempre assim: eu não sei. O professor vai me responder o que eu não sei, né? E eu acho que a transformação nessa mentalidade é de um diálogo entre professores e alunos mais equilibrado. O aluno sabe muito, né? O que o professor tem a mais são anos de vida, e o que a gente espera com isso é que seja que tenha mais experiência, porque tem gente com muitos anos de vida que não tem experiência nenhuma. Mas, enfim, a gente espera que apenas as pessoas sejam mais experientes como docentes. Mas as questões mais importantes, quem tem são os alunos. E vocês agora, vocês têm mais segurança, vocês têm uma outra maneira de encarar esse relacionamento. E de uma forma muito construtiva. Então, as perguntas todas que a gente recebe, ou os comentários, ou as discordâncias, né, são material para que um professor pense. E aí penso assim, como ele ouviu isso, ou que caminhos ele percorreu para chegar a essa questão, ou a essa discordância, ou a essa situação que ele está colocando aqui para mim. Né? Quando os alunos eram mais mudos, a sala de aula mais silenciosa, isso não acontecia. O professor ia lá e falava: minha aula foi ótima, deu tudo certo, deu tempo de eu passar todos os conteúdos. Hoje não, imagina. Hoje a dinâmica de diálogo é o que faz uma boa aula, né? O conteúdo está ali, sem dúvida, é preciso. Os alunos têm que ter, vamos dizer, todo esse programa, né, incorporado. A gente não vai se negar a fazer com que vocês saiam cada vez melhores da universidade, inclusive melhores, muito melhores do que nós, né? A gente aposta que cada geração seja mais competente em todos os aspectos do que a nossa. Então, a dinâmica da sala de aula, para mim, mudou muito, porque vocês trouxeram um outro jeito de ser na relação com os professores. Para mim, esse foi um grande avanço, e todas as questões também ligadas a essas demandas sociais. Então, como ser antirracista, né? Como defender causas LGBTQIA+, e casos que a gente teve na Unesp de problemas, vamos dizer, psíquicos, psiquiátricos. Tudo isso a gente foi tentando, vamos dizer, trazer como cotidiano nosso. E não assim, vou resolver esse problema e pronto, acabou. Agora voltamos, né, à vida normal. Não, essa é a vida de verdade. Essa é a vida de verdade. As pessoas querendo ser, né? E ser aqui dentro, numa comunidade. Não só na vida acadêmica. Né? Não, imagina. Né? A vida que acontece aqui, nessa fase de graduação, é mais importante até do que a família, né? Muitos vêm de fora, acabam morando aqui, ou mesmo vocês passam o dia inteiro aqui, que é uma delícia. Então, como fazer com que haja espaço para todos nós aqui, todos com as suas dificuldades, os seus questionamentos, seus horizontes desejados, e isso na sala de aula, né? Então, eu comecei sendo uma professora e saí completamente outra. E continuo cada ano sendo outra, graças a vocês. A gente evolui juntos, né? Pensando assim. Sem né? dúvida. É muito legal esse segmento. Só uma última coisinha que ficou aqui, né? Deixa eu só... Durante a sua atuação no IA, né, teve alguma mudança que você mesma sentiu assim, poxa, eu propus isso
e sentir que teve um impacto legal, um impacto grande assim na carreira, na formação dos alunos? Algum projeto, alguma coisa que você destacaria também? Olha, eu destacaria o Da Capo. O Da Capo. Que foi, eu acho, a minha maior contribuição extra classe, vamos dizer. Porque eu sou uma pessoa muito sala de aula, sabe? Eu não sou de fazer grandes projetos, então FAPESP, não sei o quê. Eu não sou essa pessoa, fazer congressos e simpósios. Eu sou a pessoa, assim, barriga no balcão, que eles brincam, né? Então, eu acho que ter investido nesse projeto de extensão foi, assim, para mim, e também como impacto na universidade, porque aí eu comecei a ver outras faculdades particulares, e mesmo a USP parece que agora tem, né, um cursinho pré-vestibular, a IMESP, enfim, eu acho que eu investi da maneira que eu sou, assim, como eu posso ajudar mais, como eu posso incrementar mais, foi com o Da Capo. Muito bom. Né? O Da Capo, ele ficou bem... A gente recebe grandes turmas, né? Tem muita gente no Da Capo hoje em dia fazendo e tal. As aulas ali, às vezes estão rolando mais na 114 agora, né? Que é a sala que tem os instrumentos de educação musical também e tal. Na segunda-feira, às 18h15, 18h30, mais ou menos, né? Então é sempre cheio. Isso é bem legal, é um impacto positivo, assim, porque a universidade precisa de alunos, né? E mesmo o Da Capo, para os que vieram fazer o cursinho e depois desistiram de fazer o vestibular, eu até falava, até para isso o Da Capo fez um grande serviço, mostrou para essas pessoas o que é estudar música seriamente, como vai ser exigido numa universidade, né? Então a gente recebe um público, continua recebendo, né? Claro, que assim, nem sabia que existia faculdade de música, muitas vezes, universidade pública, que, né, estaria ao acesso deles e, ao mesmo tempo, trouxe para esse público uma convivência também, né? O que é uma universidade, o que é essa biblioteca, que é uma delícia. Tudo bem que ainda falta muita coisa, mas assim, a biblioteca é um pedaço do coração, né, da universidade. Então, eu acho que o Da Capo mudou muita coisa aqui, mudou a cabeça dos professores também. A gente, com certeza, agradece demais, né? E a gente tem um campo também na educação musical para, se possível, trabalhar, aplicar oficinas e tudo mais, que é uma das coisas que a gente reclama bastante que falta, né? A gente ter uma escola para aplicação, uma turma de crianças ou uma turma de alunos, assim, aqui dentro da universidade, que possa vir para cá ou que a gente possa acessar, né? Mas o Da Capo já começa a ajudar nisso, né? E eu acredito agora tem alguns outros projetos também, o Música e Educação está surgindo aí, né? Com o professor Vladimir e com a professora Andréia. Também nessa ideia de preencher essa lacuna, né? Onde que a gente consegue aplicar as oficinas, o que a gente consegue agregar vindo dessa falta mesmo que a gente tem de... Às vezes a gente faz ali na sala de aula, põe uma oficina, vamos fazer com a gente mesmo, né? Mas e aí? Como é que é aplicar isso com as crianças, né? Eu, no ano passado, fiz o PIBID, tive um pouquinho da experiência, né, do programa de iniciação à docência, acompanhei uma turma de 6º ano. E assim... É muita gente, muita criança dentro da sala de aula. A gente precisa ter um pouquinho esse choque de realidade, né? Mas a gente agradece muito. Vou mudar um pouquinho agora o segmento, o assunto, né? Mas muito obrigado pela contribuição até agora. São histórias riquíssimas, assim, né? Que a gente consegue ter uma ideia, né? Entender como que já foi o Instituto de Artes, né? Você falou sobre a pesquisa, né? Sobre a coisa da FAPESP, de buscar. Eu sei que não é muito a sua praia, né? Nunca foi muito o seu modo de trabalhar, mas qual que é a relevância que você vê da pesquisa dentro do IA, assim, para a música? Fundamental, fundamental, né? Eu não desprezo de jeito nenhum pesquisa, imagina.
Inclusive, eu até falei, eu estudo o tempo todo, eu escrevo alguns artigos, eu participo de congressos, né? A única coisa é que, assim, eu não tenho esse pique de produzir algum grande evento. Isso não, mas eu participo bastante. E acho que a pesquisa traz ideias, justamente, e caminhos que ainda não haviam sido pensados, desde que ancoradas, sem dúvida, no nosso caso, né, na sala de aula. Não quer dizer que pesquisadores, vamos dizer, não docentes, não contribuam. Imagina, qualquer pesquisa, desde que muito séria, bem feita e fundamentada, vai reverberar e precisa, né, trazer resultados e reflexões para uma prática, seja docente, seja de performer, enfim, qualquer atuação. Mas o que eu acho é assim, o nosso tripé, pesquisa, docência, pesquisa, extensão, né? Na verdade, tem uma quarta perninha aqui, que é a administração. Mas que também é necessário, porque se a gente quer ter autonomia, nós temos que... né, somos os gestores, não adianta botar na mão de uma outra pessoa. Essa parte administrativa, que é muito chata, ela é obrigatória. Então, assim, esse tripé, docência, pesquisa e extensão, eu acho que a docência tem, para mim, um peso maior, né? Porque a formação, justamente, dessa, vamos dizer, eu diria, a gente está formando, e estamos nos formando. Não quero dizer que, assim, eu estou colocando, né, nos alunos ou no outro a ideia que eu sou capaz de formar alguém. Nós estamos nos formando juntos. E uma docência bem séria exige muito tempo de dedicação. Muito, muito, muito. Então, a pesquisa vai, para mim, estar junto com a docência, vai surgir de questões, muitas vezes para mim, né, que eu encontrei nas salas de aula, nas questões que vocês trouxeram e que trazem ainda para mim, né, e que ampliaram justamente o meu olhar, a minha escuta, e me fizeram ir buscar tais e tais temas. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado bastante com análise, principalmente. Eu entrei como professora de harmonia. Legal. E fui professora de harmonia a vida inteira, né? Já era professora de harmonia. E aí, depois, num determinado momento, me deram aulas de análise, e aí eu acabei ficando mais na área de análise. Então, sempre me perguntava, bom, pesquisa em análise, com repertório europeu, barroco, romântico, como é que é isso, né? Adianta eu fazer uma pesquisa sobre a fantasia cromática e fuga de Bach? Como isso vai transformar a sala de aula, né? Como vai ser esse diálogo? Aí você começa a ver que, assim, algumas perguntas feitas na sala de aula, quando você apresenta, não necessariamente a fantasia cromática e fuga, mas qualquer peça, você fala assim, tem uma pergunta que eu quero saber como responder. Então, aí você vai, então aí você analisa, você pesquisa, você lê, parará, parará. E quando você volta, não necessariamente você precisa apresentar a fantasia cromática e fuga. O que você viveu, o que você ampliou da sua percepção, da sua compreensão, reverbera em qualquer repertório que você trabalhe. E reverbera no sentido, não é mais repertório que ele precisa ter, não. Como ele pensa o repertório, como ele pensa um contexto social do século XIX,
ou século XVIII, em que tem um Beethoven revolucionário em termos de estruturas formais. O que é pensar musicalmente? Então, o que é pensar musicalmente? Eu atirei o pau no gato. Né? O que é pensar musicalmente? Uma música funcional. Um Haydn que tinha que fazer milhões de sinfonias, Bach que tinha que fazer uma cantata por domingo. Isso é música funcional. Então, assim, você volta para qualquer repertório e você descobre relações que estão fundamentadas numa maneira de pensar a música. Não é quantidade de repertório, é formas de olhar para este repertório. Que pensamento tem aqui dentro, que pensamento social, que condição social tem esse músico, né? Repertório anônimo, que condições eram essas em que ainda o ser humano não tinha esse ego tão inflado que tem hoje. De dizer, fui eu que fiz, né? Então, para mim, no caso, eu acho que é fundamental pesquisa. Sou um pouco desconfiada dessa cobrança. Tem que publicar, tem que... Na Unesp, eu acho que isso não acontece, mas a gente muitas vezes lê, né, de produtores de artigos que replicam experimentos só para ter mais um artigo publicado e mais um e mais um. Então, aí, isso também a gente sabe que não é pesquisa. Isso é um engodo, isso são carreiristas. Mas eu acho que, assim, aqui na Unesp a gente tem excelentes pesquisadores, moveram, nossa, as ideias a respeito de música com muita força. E precisa mesmo, porque a sala de aula é, vamos dizer, um ambiente em constante mudança. Quase eu visualizo assim uma situação de forças radioativas. Conflito, sabe? Né? Talvez, uma coisa mais... E conflitos que justamente geram movimentações. Uhum. Né? A ideia de movimentar. Uma movimentação de elétrons ali. O tempo todo, fosse, né? o tempo todo, né? Então, vocês que têm essa experiência também, nunca a gente dá uma aula igual a outra. Mesmo sendo o mesmo repertório, nunca é igual. Que as pessoas essa é a não riqueza. são as mesmas, né? E essa é a riqueza da arte. Que nunca um performer vai tocar uma peça, mesmo estudando, ou em recital, ou em concertos, do mesmo jeito. O objeto artístico nunca se estabiliza. E é por isso que a gente toca mais uma vez uma sonata de Beethoven, que já foi gravada, já foi... Blá, 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 e que a gente lê mais uma vez o Borges, e muitas vezes na vida... Porque a obra de arte é movimento o tempo todo, né? Então, a pesquisa é isso. E é um pouco frustrante quando você publica, e aí você fala assim, ai, tinha tanta mais coisa para falar, eu não tinha visto isso, ai, por que eu não vi aquilo? A escrita estabiliza de uma certa maneira, mas aí a gente também aceita essa, vamos dizer, incompletude e se maravilha com a infinitude do pensamento, né? Se maravilha e fala assim, ai, que bom, então que agora, depois que eu publiquei, eu estou enxergando muito mais coisas, né? Muito bom, muito bom. Acho que esse campo da pesquisa interessa a todos nós, não só pela obrigatoriedade da produção, né, de fazer um TCC, de apresentar um artigo, mas também para nos aproximar, porque eu, como aluno, eu vejo a pesquisa algo muito distante, assim, né? Agora, no terceiro ano, que a gente está começando a pensar em TCC, pensar em pesquisa, dentro do PET mesmo, fazer um artigo e tudo mais, foi a primeira vez que eu tive contato, assim, né, com a pesquisa mesmo. Mas a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás pensando, poxa, uma hora eu vou ter que fazer, uma hora vai ter que rolar. E aí, essa hora, então, a gente vê ela lá longe, mas ela vai chegando, né? Então, na verdade, eu acho que vai chegar a hora de oficializar, porque se somos estudantes o tempo todo, já praticamos, de uma certa maneira,
essa angústia, porque estudar envolve angústia, né? Assim, preciso ir atrás disso, ou não estou sabendo aquilo, não consigo resolver isso, não entendo, né, o que está rolando aqui nesse texto, ou, enfim, nessa parte técnica que eu tenho que resolver. E, infelizmente, muitos orientadores, eu acho, cobram já de início uma perfeição que nem nós tivemos, né? Acho que a própria pessoa que tem que fazer já vem com essa pressão da perfeição, né? E mata o grande prazer que todo mundo tem, que aí você fala assim, agora eu vou estudar, vou ler o que eu quero. Eu vou decidir. Ninguém está me mandando ler um texto para fazer prova, para escrever uma redação, ou... Não. Agora sou eu. Isso é um prazer imenso. Assusta. Assusta. Mas se a gente conseguir perceber esse prazer, e um prazer que também envolve solidão, sabe? Pesquisar é uma coisa solitária, no bom sentido que, assim, é um resumo de toda a minha vida que começa a aparecer. Você começa a se lembrar, puxa, eu quando tinha 12 anos fui num concerto e não esqueci, sabe, essa peça, ou um professor que me deu uma dica. Então é aquele movimento de introspecção que te enriquece tanto, tanto, tanto. Então tem esse lado de solidão, no bom sentido, de um ensimesmamento, né? Só que você está acompanhado também, né? Não só o seu orientador, mas seus colegas todos estão passando pela mesma experiência. Uhum. E isso é de um crescimento, assim, infinito. Muito né? bom. Aí tem a parte de externalizar. Outro pepino, né? Escrever. Ai, como que eu começo? Regras e normas sem fim também, né? Então, mas também é uma experiência de crescimento, que é uma experiência de ir para o palco. Pensem o seguinte, tem que ir, tem que compartilhar com a comunidade. Publicar é ir para o palco. Ninguém estuda, não existe nenhum coral que só queira cantar repertório e não vislumbre um palco. A gente precisa, é parte do amadurecimento do trabalho e é uma, vamos dizer, uma responsabilidade que você tem para com seu objeto de estudo. Ele precisa ir para o público, né? Então, a escrita é isso também. É difícil? É, mas não é impossível. E aí, assim, tem várias técnicas, né? A gente talvez queira já começar a escrever o primeiro parágrafo perfeito, não é nada disso. E não adianta ter muito mais experiência. Esse momento inicial é quebrar um gelo, assim, ir anotando as ideias. Mas eu acho que se os orientadores apontassem esses momentos tão ricos, sabe, desmistificaria essa coisa assim, pesquisa é só para quem leu muito, já está pronto. Nossa, não. Não, a gente aí. nunca vai estar pronto para nada, sabe? A gente tem que considerar que os resultados são sempre provisórios no sentido de que eles têm validade, eles têm autenticidade, claro. Epistemologicamente eles têm, né, uma razão de estar no mundo, mas eles serão superados. E essa aceitação é fundamental para você continuar no seu caminho. Com certeza. Então, assim, o que você escreveu há 10 anos atrás, valeu, ainda tem coisas que te interessam, estão, entre aspas, atuais, mas, assim, você já olhou outras coisas. E outras pessoas já olharam e contribuíram para o seu crescimento, né? Então, eu acho uma delícia,
E eu acho que vocês têm que investir, tá? Vocês têm que ir pro palco. Com certeza. Nossa, tá sendo, assim, bem... É uma das melhores experiências que eu tive aqui na faculdade, conversar com você até agora. Opa! Tirando a coisa da gravação também, do PET, não é... Mas eu não esperava realmente ter uma visão tão mais clara principalmente desse assunto da pesquisa, né? Eu quero saber como é só tá o nosso tempo, se tá tudo legal, vamos seguindo, tranquilo. Me surgiu uma dúvida, né? Quando você falou da quarta perninha ali, né? Da administração. Eu sei como que as coisas funcionam aqui no Estúdio de Artes, e aí fiquei com essa curiosidade, né? Você chegou a pegar algum cargo administrativo? Então, eu fui coordenadora do conselho de curso, bacharelado e licenciatura, durante 4 anos. E como é que foi essa experiência aí? Olha, eu me preparei, né, para ter mais tranquilidade nesses 4 anos, porque é puxado, é muita carga. E fiz parte de congregação a vida inteira, mas aí é diferente. Parte administrativa, executiva mesmo, só como coordenação, né? Eu perguntei porque também falo com uma outra coisa sobre o que você falou, estava certíssimo, né? Eram 44 professores na época, tanto que o nosso chefe de departamento, eu faço parte do conselho do departamento de música também, sou representante discente lá. E ele já comentou, ele diz, na visão dele, ele diz que a universidade, o Estúdio de Artes, nunca vai voltar àquele patamar com 44 professores. Que agora a história é diferente, que a coisa deve funcionar assim e tal. Se eu estiver cometendo algum ato de trazer informação, então qualquer coisa a gente corta depois. Mas essa questão me preocupa muito, sabe? Eu também. E a gente tem aqui mais ou menos menos da metade de docentes de música. E pior, muitos deles não se interessam ou... não tem aquela dedicação exclusiva e o tempo, a saúde mental ou o que seja, né? Já estão atolados de tanta coisa também e acabam não indo para essa parte administrativa, né? Isso cria um déficit, assim... Isso eu senti nos últimos anos, que os professores estão muito sobrecarregados, né? As cobranças da reitoria são enormes. Então... eu era coordenadora do conselho, eu era vice-coordenadora da pós, eu fazia parte da congregação. Tinham, assim, milhões de coisas, porque, querendo ou não, uma reunião à tarde, às vezes é tanta coisa para discutir que você não presta mais, você não consegue pensar em mais nada, sabe? Consome, porque são coisas muito importantes para serem discutidas. Carga horária em sala de aula, eu nunca diminuí, isso eu sempre fiz questão, né? Mas alguns professores têm tantas atividades administrativas que acabam tendo que diminuir carga horária, infelizmente. E isso realmente sobrecarregou. Isso é uma coisa que, durante os anos, os professores não foram sendo repostos, né? Esse empobrecimento das universidades, que é um sucateamento, né, está, sim, pesando nas costas dos professores. É uma pena. Tá pesando nas costas deles e o que tá escapando vem pra gente, né? Com certeza, claro. Né? Não, claro. Eu, assim, reconheço muito o esforço dos professores que a gente tem agora. Realmente mas é uma situação difícil, né? Eu vejo assim, a gente tem muitos professores que estão para se aposentar. Você comentou lá no início sobre que teve aula com o professor Aquile, ele faleceu faz umas 2 semanas, né? Triste demais. Muito triste. Estava tentando aposentadoria, já estava tratando o câncer há um tempo também, e uma fatalidade, não, uma tristeza. Não, aqui... diferentemente da USP, infelizmente a Unesp tem uma carga de trabalho muito maior. Também porque o quadro dos colaboradores administrativos diminuiu demais também. Com certeza. Então, a gente passou a fazer muito mais coisinhas mínimas, mas que, assim, dá muito trabalho, toma muito tempo. E aí, claro, reverte até numa
numa energia menor na sala de aula. E isso para mim é muito triste, porque a universidade começa na sala de aula. O olho d'água da universidade é a sala de aula. É dali que a coisa, né, tinha que acontecer e o resto se arruma. E está acontecendo o contrário, sabe? Exatamente, é uma judiação. É uma judiação. Bem, a gente sabe das dificuldades, mas assim, a gente segue firme, né? Não, e vocês têm que dar força para os professores, para todos os níveis aqui de reivindicação. Vocês não podem desistir, vocês têm que ter isso em mente. É só o melhor que a gente quer, sabe? É esse direito que a gente tem. Não quero porcaria, não quero migalha, eu quero o melhor. E é isso que tem que ser a grande batalha. Que a gente sabe que a instituição tem a capacidade de fornecer o melhor. Né? Se não somos nós essa força de transformação, de cima não vai vir. Não vai vir. Imagina. Bom, essa foi uma pergunta mais... curiosidade minha, né? Obrigado por responder. Vou voltar um pouquinho aqui para a pauta e a gente vai caminhando para os finalmente, né? Tem uma pergunta aqui sobre o aniversário dos 75 anos, mas eu vou trazer também uma parte minha, né? Nesses 75 anos do Instituto, né? Qual a memória que você tem a respeito da fundação do IA? Mas eu diria assim, a gente trazer para uma coisa mais afetiva, talvez. Qual que é a sua memória mais... que você mais gosta de lembrar, assim, que você tem mais carinho por ela, ou algum momento que você sentiu, ficou marcado aí na memória, no coração, nessa carreira que você teve aqui com a gente? E ainda tem, claro, né? Olha, foi chegar na sala dos professores lá no Ipiranga, encontrar a Beatriz Bause, Homero Magalhães, Atílio Mastrogiovanni, que me receberam. E eu olhei assim, eu falei, gente, será que eu tô à altura? Sabe? Então, coincidiu que eles eram 3 pianistas. Não que eu imaginasse, mas enfim, eram 3 pessoas que eram sempre referência para mim. E naquela tarde eles estavam todos juntos, né? E aí também, outra lembrança muito afetiva, era uma funcionária já idosa, a Francisca, que sempre, que já tinha vindo, eu acho, desde da fundação, né, desde dos primórdios do IA, e era assim a pessoa que dava um tom acolhedor também, um Brasil que, claro que ela era alfabetizada, né, mas assim, para mim, bem mais, nossa, mocinha, né, chegando num meio acadêmico, aqueles grandes nomes, assim, eu tinha o contraponto da Francisca, que era esse Brasil que fazia doce de abóbora, sabe, que sabia de remédios caseiros. Então, eu tenho essas 2 memórias, assim, muito fortes, muito gostosas. Que legal. E fiquei feliz de estar lá convivendo com o Brasil, né? Com o que nós somos. A gente olhar para essa representação, né, do que é, voltando para aquela questão da consciência social, com certeza. Né? E para mim a grande evolução desde o Instituto, né, saímos da ideia de um conservatório, viramos universidade pública e hoje somos uma universidade pública atuante na transformação social. Coisa que no Ipiranga ainda era muito incipiente, ainda funcionava mais como um conservatório. E, nossa senhora, em 15 anos
explodiu para sermos uma universidade mesmo, né? Você acha que é esse o legado que o Instituto de Artes deixa assim, para o cenário musical, para a sociedade? Sem dúvida, sem dúvida. E espero que a Unesp, o Instituto de Artes, consiga fazer projetos interdisciplinares, aproveitar que nós temos a faca e o queijo na mão, que outras universidades públicas não têm, nós temos, né? E dizer, assim, como fazer arte contemporaneamente, socialmente vinculada, né? Uma arte transformadora, somos nós, mais do que qualquer outra. Muito bom, concordo também. Eu acho que esse papel é assim, fundamental para a gente não esquecer de onde viemos, aonde estamos e para onde queremos chegar, né? Acho que é o principal, assim. Não, crescemos muito. Amadurecemos, nossa senhora. Nem se fala. E pra gente, acho que a gente vai encerrando por aqui. Você queria deixar um recado, assim, para os alunos que vão assistir, que vão ouvir? Tem alguma... Ai, nossa. Primeiro, que eu sempre vou sentir muita saudade de vocês, da graduação. Agradeço. Corta isso. E, assim, não desistam. Não desistam. Façam as suas existências com todas as dificuldades, sofrimentos. A gente não vai ganhar grana para ser, né? Mas a gente vai ser único nesse mundo. E se nós escolhemos a arte, é nela que as nossas existências vão se desdobrar e vão se realizar. Então, a arte nos dá essa possibilidade de sermos honestos, de não nos violentarmos, sendo outras coisas. Isso não quer dizer não ter que fazer bicos que não tem nada a ver. Vamos ter que fazer bico, tocar em casamento, pegar um monte de coisa que a gente não é o nosso desejo. A gente vai ter que fazer por quê? Porque o coração está dizendo: eu quero este caminho, eu quero ser com a arte, né? E o que é a arte neste país tão pobre, tão desigual, como eu posso me inserir profissionalmente, humanamente, né? O profissional está junto com o humano, não tem separação. E sejam plenamente. É o meu desejo maior e sempre será. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Queria agradecer a sua presença aqui. Realmente foi uma das melhores conversas que eu já tive aqui na universidade. Um prazer enorme. Nossa, vocês nem sabem para mim. Eu fiquei super ansiosa, feliz, com medo também. Falei, será que eu vou conseguir? Mas, de verdade. Muito obrigada. De coração. Muito obrigada também. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, está assistindo. Quero agradecer a presença do Adelmo, da Giovana, do pessoal do STAEP, que arrumou tudo aqui pra gente. E esse foi o primeiro programa do PetCast para comemoração dos 75 anos aí da nossa universidade, do Instituto de Artes do IA. Muito obrigado mais uma vez, professor Yara. Eu que agradeço. Aqui com a gente. Prazer enorme. Obrigado. E sucesso! Sucesso! Fiquei curioso para saber o tempo, quanto que deu, mas